Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. No vídeo de hoje vai ser mais um vídeo onde eu vou recomendar um livro cristão para vocês. Esse livro aqui, O Encanto Poético de Isaac Watts. É um vídeo que eu gosto muito de fazer, porque além dos vídeos de pregações, né, uma vez por mês a gente recomenda livro cristão, e eu gosto muito de recomendar esses livros porque é uma forma também da gente passar o tempo se edificando, né, remindo o nosso tempo e edificando o nosso ser, né, aprendendo com homens de Deus que foram, homens e mulheres de Deus, que foram tementes a Deus em suas gerações. Então o livro escolhido de hoje é uma biografia de Isaac Watts. Normalmente aqui no Brasil a gente não ouve muito falar de Isaac Watts, porque os hinos que ele escreveu estão em inglês e poucos deles foram traduzidos para o português. Existem sim hinos traduzidos, mas foram poucos, até se a gente comparar com Charles Wesley, que era irmão de John Wesley, que também foi um grande compositor de hinos cristãos, o de Charles ainda foi mais traduzido do que o de Isaac Watts. Mas eu quero trazer aqui nesse vídeo não só Isaac Watts como um grande enólogo, não só ele como um grande compositor, um grande poeta, mas eu quero mostrar para vocês que ele foi muito mais que isso. E esse livro aqui, ó, escrito por Douglas Bond, ele mostra Isaac Watts não só como esse grande compositor, esse grande servo de Deus, mas também como um professor, mostra a vida pessoal de Isaac Watts, ele como professor, como estudante, ele, inclusive, até na sua vida amorosa, mostra ele como um pastor, porque Isaac Watts sucedeu John Owen em uma das igrejas que foram pastoreadas por John Owen. Isaac Watts, ele também era um não conformista, ou seja, ele teve que abnegar da sua vida estudantil, né? Assim, ele estudou, mas ele não pôde estudar em grandes universidades por causa que ele era um não conformista. Inclusive, ele teve a oportunidade de estudar com tudo pago para uma grande universidade, mas ele não era anglicano, né? Então a única forma dele estudar era se conformar com a igreja anglicana, começar a frequentar a igreja anglicana. Mas ele disse não para esse convite, onde estava, né, tudo pago, era só ele começar a ir para a igreja anglicana. E aí ele fala não, ele recusa e teve que ir para uma universidade, inclusive até mais longe, uma outra universidade que não tinha tanto prestígio na época por causa de sua fé. Inclusive, a própria família de Isaac Watts, ela foi muito perseguida. O pai de Isaac Watts, que também se chamava Isaac Watts, né? Aqui no livro, inclusive, eles chamam de Isaac Watts Sênior, que era esse pai dele. Ele havia sido preso, inclusive, porque ele era um não conformista. Ou seja, eles não eram da igreja anglicana, né? Diferente de outros homens de Deus, como George Whitefield, John Wesley. Ele fazia parte desses não conformistas, mas ele perseverou até o fim na sua jornada. Ele começou a escrever hinos muito novo, né? Ele começou a escrever hinos ali na sua adolescência. Ele, desde criança, havia muita facilidade dele rimar as coisas. Inclusive, tem uma história que fala que um dia ele viu um ratinho lá e ele começou a rimar. E o pai dele queria bater nele porque ele não parava de rimar. E aí ele fez uma outra rima lá e o pai dele achou graça e não bateu nele, né? Porque naquela época os pais realmente corrigiam os seus filhos, coisa que nós devemos aprender até hoje, né? Inclusive os pais, é preciso corrigir, é preciso exortar, né? E esse livro aqui também, um dos motivos dele ser uma forte recomendação, porque a vida de Isaac Watts nos ensina, inclusive para as próximas gerações de compositores, a como fazer hinos que agradem a Deus, sempre esses hinos que são para o próprio prazer, né, para o próprio ego. Aqui nesse livro ainda fala, em tempos de cânticos de adoração antropocêntricos e repetitivos, a igreja cristã deve se lembrar de homens como Isaac Watts, um dos grandes mestres da inódia cristã. Neste perfil do grande compositor de hinos, o autor Douglas Bond mostra-nos como a vida e as belas composições de Watts podem edificar o leitor hoje. Eu fiz a leitura desse livro tem mais ou menos um ano, e assim, é um livro que eu quero voltar a reler, foi um livro que me inspirou muito, inclusive eu comecei a escrever alguns poemas enquanto eu estava lendo esse livro, foi um livro muito bom mesmo. Não é um livro grosso, é um livro assim, fino inclusive, assim. Ele é um livro muito bom, porque a gente consegue fazer as nossas marcações ainda, sem se preocupar, né, que vai passar para outra página. Ele tem as letras muito boas. Ah, inclusive, um grande ponto forte no livro é porque as composições, às vezes elas têm uma variação quando elas são traduzidas. Então, por exemplo, quando eles vão mostrar algum poema, alguma composição que foi autoral de Isaac Watts ali, que tem várias partes do livro que mostram, eles mostram primeiro em inglês e depois eles traduzem em português, porque dá para ver essas diferenciações na tradução. Isso acontece aqui, ó, por exemplo.
Aqui dá para você ver primeiro a tradução, primeiro o original em inglês, e depois você percebe a tradução em português. Isaac Watts também, ele foi um professor. Isaac Watts, ele dava aulas para as crianças, para umas crianças que eram de uma família mais abastada, e ele também ganhava um sustento, né, porque ele era professor, e ele ensinava ali as coisas de Deus para as crianças. Ele também gostava muito da lógica, ele falava que a lógica era muito bom para desmistificar argumentos falsos, né? Então, Isaac Watts, ele era um homem muito inteligente, mas ele também adverte hoje aos estudantes sobre os prejuízos de a gente ficar estudando até tarde, né? Então ele fala que na época dele, né, ele no livro aqui ele discorre também um pouco sobre esse assunto, era muito normal estudar até tarde e acordar muito cedo para ir para a faculdade, né? Porque eles tinham que morar, na verdade, dentro da faculdade. Então já tinha aquela parte dos aposentos. Só que não era como hoje, que tem um tempo de estudos, né? Então naquela época tinha que realmente estudar em todo o tempo, assim, era para estudar, mas ele fala muito sobre isso, né? Sobre esses prejuízos que aconteceram com ele na fase adulta por causa que ele ficava estudando muito durante a noite. E eu até deixei marcado, né? Eu gosto muito de marcar os livros pra gente memorizar e quando a gente termina depois de ler, a gente pode revisitar. E eu marquei umas partes que fizeram muito sentido. Eu gostei muito da forma como ele falou. Quando diz: diante de uma reunião de professores, Watts instou-lhes a mostrar a beleza do evangelho cristão em todos os seus ensinamentos. A juventude é o tempo de aquisição de conhecimento, e como você tem a importante tarefa de instruir alguns da nova geração, permita-lhe suplicar para que você faça tudo quanto for possível, para que seus alunos amem as belezas da religião. Ensine-os que a religião não possui nada em si de natureza tenebrosa, pois como pode ser tenebroso aquilo que leva aos prazeres eternos? Então, Watts, além de ser um professor comprometido, um estudante habilidoso, ele também era um pastor. Ele, como eu havia comentado, né, pastoreou até a igreja de John Owen, depois que John Owen morreu, e ele assume uma dessas igrejas para pastorear. Ele foi um homem ímpar em sua época, ele viveu 74 anos, né, ele viveu bastante comparado a aqueles que viveram na mesma época que ele. Mas nós precisamos sempre nos lembrar que Isaac Watts não é só aquele homem para a gente colocar assim no quadro e falar que grande história, que homem exemplar, não. Que a gente possa também seguir os passos do Senhor Jesus vendo a história de exemplos assim, de homens de Deus. Né? Eu gosto muito dessa série, desses livros, Um Perfil de Homens Piedosos, e a gente também, e eu vou começar a recomendar mais desses livros para vocês, da editora Fiel aqui, né, dessa série, porque são livros muito bons. São livros que realmente, essa série específica, são de biografias. Então tem de vários homens de Deus. Hoje foi Isaac Watts. E eu também quero recomendar para vocês pesquisarem mais tanto as obras de Isaac Watts, tanto a vida de Isaac Watts. Porque a vida dele é um exemplo. A gente vê aqui também como ele foi um homem que morreu solteiro, com aquela idade que ele tinha, 74 anos. Ele foi um homem que morreu solteiro, inclusive fala de uma história aqui que uma moça escreveu para ele. E eles começaram a falar, né, se conversar por cartas na época dele, até o dia que eles se viram pessoalmente. E Isaac Watts, ele ficou, né, apaixonado por aquela moça. Só que a moça não gostou dele, né? A moça achou ele feio. E aí não houve, né, esse casamento, eles não ficaram juntos. E depois disso, né, a gente não vê mais nada falando sobre vida amorosa, né? Ele até escreve um hino, né, um pedaço de hino falando sobre amor às criaturas perigosas. E a gente percebe aqui como ele foi um homem que ele também foi casto até o fim, né? Não que o casamento seja um pecado, nada disso, muitos homens de Deus se casaram, mas ele não foi um homem assim que ficou com aquela preocupação naquilo. Muito pelo contrário, né? A gente vê que a história dele, inclusive, escrevia hinos para as crianças, e ele nunca teve filhos. Então, como ele foi um grande exemplo, e ele é até hoje, que a gente venha pesquisar mais, saber mais da vida de homens assim. Como ele foi um homem que nos inspirou na época dele e nos inspira até hoje a fazer diferente. Não abriu mão da sua fé, não abriu mão de suas convicções e foi fiel até o fim. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!